Se você vai construir ou pretende alugar um prédio para montar o seu buffet infantil, é importante que você assista esse vídeo até o final. Eu vou mostrar para você a importância de ter um bom planejamento e ter um projeto arquitetônico em mãos. E também os cuidados que você deve tomar na hora de construir ou na hora de alugar um prédio para montar o seu buffet infantil. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Fernando Fernandes, sou empresário há mais de 24 anos e trabalhamos com buffet infantil há mais de 10 anos. Nós temos uma rede de franquia de buffet infantil e também damos assessoria para aquelas pessoas que querem montar o buffet infantil do absoluto zero e com marca própria. Se você tem um buffet infantil e está precisando de uma ajuda, de uma assessoria em qualquer um dos departamentos, pode ter certeza que a nossa equipe pode ajudar e muito a aumentar os seus resultados. Eu vou mostrar para você esse diagrama que está agora na tela e eu quero abordar todos os detalhes, passo a passo, para que fique muito claro para você até chegar no momento da execução e da obra civil, seja lá a reforma ou a construção do prédio no seu terreno para a montagem do seu buffet infantil. Então a primeira coisa que a gente faz é a avaliação do ponto comercial, aonde será construído o nosso buffet infantil ou o prédio aonde será reformado. Eu vou te levar para o checklist para você dar uma olhada e acompanhar junto comigo. Vou mostrar para você o nosso checklist de vistoria, alguns pontos que você deve levar em consideração. O primeiro ponto é o tamanho do prédio. Vamos supor que você vai montar o seu buffet infantil e vai fazer a locação de um prédio. E esse prédio que você está vendo, ele tem lá X metros quadrados, exemplo, 350 metros quadrados, 400 metros quadrados, 500 metros quadrados. Então o tamanho é muito importante. E se você vai construir, todo o exemplo que eu for dando aqui com base num prédio é a mesma coisa em medida na construção. Um outro ponto muito importante: se o prédio aonde você está ali fazendo a locação, aonde você vai construir, se esse local, a vizinhança ali é comercial ou é uma vizinhança residencial. Isso também é muito importante. A gente não tem muito problema quanto a isso, tá? Mas é um ponto importante porque o som, a maioria das coisas que dão problema em salões de festa é o som. Mas o nosso som para buffet infantil é um som ambiente. O mais barulho que a gente faz é a hora do parabéns, que aí a gente não tem como controlar. Mas então é importante ter uma noção da sua vizinhança. Um outro ponto importante: se o prédio ele tem segundo pavimento ou se ele é térreo, tá? Então isso é muito relevante, porque se ele tem segundo pavimento ele vai ter escada. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. A altura do pé direito. Qual é a altura do pé direito desse prédio? Por que isso é importante, Fernando? Porque às vezes você quer um brinquedo, exemplo, você quer um brinquedo mais alto, uma torre, ou qualquer tipo de brinquedo que precisa de uma determinada altura. Aí você tem que levar em consideração a altura do pé direito. Mas, Fernando, se esse pé direito não for muito alto, não tem problema. Isso aí é algumas exceções de brinquedo, mas tem muitas opções no mercado de brinquedo muito interessante. E a torre é uma delas. Então, se tiver um pé direito alto, melhor ainda. Tamanho do espaço para convidados. Aonde você vai acomodar os seus convidados? Qual é o tamanho do espaço? Porque normalmente, aonde a gente coloca ali mesas e cadeiras, a gente também coloca os brinquedos. Então é muito relevante esse espaço. Se o prédio ele tem muita divisória, isso não é legal, isso não é bom, é extremamente negativo. Anota isso aí, isso é muito negativo. Se o prédio tem vários cômodos, aí você fala, em tal cômodo eu vou fazer isso, tal cômodo eu vou fazer aquilo. Não é legal, isso é ruim. Tamanho do espaço para convidados, banheiro. Se o banheiro que tem nesse prédio, ele é um banheiro que já é adaptado, ele já tem acessibilidade, ou se ele não tem, se é fácil fazer essas adaptações. A metragem da cozinha. Se tem entrada de serviço no salão, vamos imaginar que esse prédio ele tem um corredor lateral. Qual é a medida desse corredor lateral? E se esse corredor lateral também, ele tem uma porta de saída. Eu vou dar o exemplo para você. Uma medida que você tem que levar muito em consideração é a porta de entrada. Por que a porta principal ela é importante? Porque às vezes, dependendo do tamanho do prédio, o bombeiro vai exigir
as saídas de emergência. Se a saída principal ela não tem a metragem que ele precisa para aprovação do projeto, o que acontece? Se a gente tem um corredor, a gente pode abrir uma outra porta e a somatória das duas portas, ela determina ali a quantidade de espaço que o bombeiro precisa para aprovação do projeto. Se o prédio ele tem, um exemplo, segundo pavimento, qual é o tamanho da escada, qual é a largura da escada? Fernando, a escada ela tem 1 metro, então procura saber na sua região como funciona a aprovação de bombeiro, porque normalmente aqui na nossa região é de 1,30 m a 1,5 m de espaço livre. Às vezes você faz a locação do prédio, não se atenta a esse detalhe e na hora da aprovação você não tem aprovação de bombeiro e a prefeitura não libera para você inaugurar. Então leva muito em consideração que isso é muito sério. Se o bairro é bem localizado e se tem segurança nesse bairro, se a gente pode ter um estacionamento legal e seguro para os nossos convidados, então são pontos muito importantes que você deve levar em consideração. Vamos para a próxima etapa. Nessa próxima etapa a gente vai falar sobre a situação do prédio, como ele está. É um prédio novo? É um prédio conservado? É um prédio que está num estado maravilhoso, só uma pintura e algumas adequações já vai dar para mim montar o buffet infantil? Se tiver assim, é ótimo. Mas se o prédio estiver bem danificado e o seu investimento for um investimento muito alto para estar reformando esse prédio, às vezes não é viável, a não ser se houver uma boa negociação com o proprietário. Se o tipo de forro ele é PVC, ele é forro mineral, se ele é laje, enfim, qual é o tipo de forro que tem esse galpão onde eu vou montar o buffet infantil? Mas Fernando, por que você está perguntando isso? Quando a gente faz o projeto arquitetônico, ali a gente também coloca o projeto elétrico. Por que o projeto elétrico? Porque a gente tem que analisar também o tipo de brinquedo que vai e a tensão desses brinquedos. E se a gente vai ter que passar esses fios por cima do forro para não ficar visível. Então isso é muito importante analisar qual é o tipo de estrutura, qual é o tipo de forro que tem. Se o forro é de PVC, se é laje, se é o forro mineral, o forro mineral é aquele que tem aquelas plaquinhas. Porque é interessante saber, porque na hora que a gente vai fazer o projeto arquitetônico, a gente tem que analisar isso. De repente, alguns brinquedos eletrônicos nossos, a gente vai passar o cabeamento de energia por cima. Então, por isso que a gente coloca na aprovação do nosso projeto. Na hora também que você está fazendo toda essa vistoria no prédio, você tem que reparar se esse prédio, como ele ficaria bem climatizado. Será que com ar-condicionado, ou climatizador, ou com ventilador, dependendo da região? A gente tem região que a gente tem unidades nossa que é muito quente, então lá tem ar-condicionado. E temos região que a gente tem climatizador. E também temos em região que a gente tem ventilador. Então isso é importante conforme cada região. Se é uma região mais fresca, aí a gente analisa. Então é bom colocar essa observação na hora que você está analisando o prédio. Uma outra observação é se o tipo de piso é um piso frio, é um porcelanato, se é um piso de cimento polido. Isso é importante, é relevante? Não é, mas é importante se o acabamento desse piso estiver bem certinho, isso é muito bom pra gente. Uma outra coisa muito relevante para você olhar no prédio onde você está fazendo a vistoria é dar uma olhada na entrada de energia que chega na caixinha. Por que isso é importante? Ver a bitola do fio que está entrando direto da rede, se aonde você vai montar o buffet infantil lá tem 110, se tem energia 220, se é trifásico, se é bifásico, porque tudo isso é importante na hora do projeto, porque dependendo do brinquedo, ele é trifásico e ele pode ser mudado para monofásico. Então isso é importante fazer essa análise também, e a bitola do fio que entra. Falando na parte hidráulica, é importante que você procure saber quantos mil litros de água tem no reservatório para você. É interessante que tenha acima de 1.000 litros de água, porque uma festa ela tem que ter uma reserva boa de água. Uma outra coisa, dá uma olhadinha se tem facilidade ali na cozinha para escoamento de água, se tem um escoamento bom na hora quando chover, se tem um escoamento de água nesse terreno, se dentro do prédio também, aonde vai ficar os convidados ali, se tudo isso tem um bom escoamento de água. Fernando, mas o que isso tem a ver?
Tem a ver se você faz uma festa grande, onde tem doce, cerveja e o povo fica até tarde, derruba doce no chão, criança pisa em cima e você tem que lavar no outro dia, aí você vai entender o que eu quero dizer. E por final, na nossa vistoria, é a hora que vai entrar a negociação do prédio. Então, se você gostou desse prédio que você pretende alugar, aí você tem que fazer a negociação, ou com o proprietário ou com a imobiliária. Você tem que analisar quanto tempo você vai demorar para fazer a reforma desse prédio até a inauguração do seu buffet infantil e fazer uma negociação que seja interessante para você, às vezes uma carência, o primeiro ano pagar um valor menor de aluguel, até começar a engrenar. Então, todos esses detalhes é extremamente importante. Então, basicamente, esse é o início da vistoria. Mas vem comigo que eu vou explicar mais detalhes de todas as etapas que a gente tem que fazer. Normalmente, o investidor nos procura quando ele vai montar uma franquia Castelo dos Sonhos ou ele vai ter uma assessoria para a gente montar um buffet infantil com a marca própria dele. A primeira coisa que a gente pede para ele é a planta baixa do local, a gente pede algumas fotos e na vistoria, que eu acabei de mostrar para você, o nosso checklist de vistoria, a gente também faz um vídeo para que a gente possa ter mais informação, mais detalhes para a gente mostrar para a nossa equipe de projetista. Dá uma olhada como eu faço esse vídeo na obra. Isso aqui é a frente do prédio, uma entrada de serviço, essa vai ser a entrada principal, esse portão é vasculante, ele abre total que ele fica retinho. Vou montar um portal de LED aqui, sobe com a fachada azul, logomarca aqui. E aqui vai ter, nessa viga a essa, vai ter uma saliência aqui, que depois eu mostro no projeto 3D. Aqui vai ser o jardim, aqui vai ter uma outra entrada principal. E essa entrada é onde vai estar a torre. Entrada de serviço. Essa lateral aqui, ó, é onde a gente vai projetar os brinquedos. Agora nós temos entrada principal, porta de vidro antipânico. Segunda porta de vidro antipânico. Vamos criar a área TIM. Olhando para o fundo, desse lado aqui nós temos 5 metros desse espaço para esse. Então nesse espaço aqui nós vamos estar colocando a decoração. Então a decoração vai ficar nesse canto. Nós vamos colocar aqui o setor de bebidas, então aqui vai ter 2 freezer, provavelmente a geladeira, uma bancada em cima. Agora, com esse vídeo que eu acabei de te mostrar, checklist analisado na vistoria que nós fizemos no local onde vai ser montado ou construído o buffet infantil, fotos do local, pegamos algumas informações com o nosso investidor, a opinião que ele deseja para o futuro na montagem do buffet infantil dele e depois nós fazemos uma análise de concorrência. Se aquela cidade tem um buffet infantil ou se aquele bairro tem um buffet infantil próximo da onde a gente vai montar a nossa estrutura para que a hora que eu sentar com a nossa equipe eu possa explanar todos os detalhes para a gente dar início ao projeto arquitetônico. Então a gente sai da fase de escolha do ponto, vou mostrar aqui para você no diagrama e vamos para a fase do projeto arquitetônico. Quando nós chegamos nessa fase do projeto arquitetônico, nós temos 2 caminhos para seguir e eu vou explicar para você entender. O investidor ele pode optar a ter uma franquia Castelo dos Sonhos na cidade dele, ou ele também tem a opção, de repente ele pode nos ter procurado para montar um buffet infantil para ele do absoluto zero e querer uma assessoria para montar o buffet infantil dele. Então veja bem, aqui no diagrama, deixa eu pôr o diagrama aqui para você, ó. Aqui no diagrama nós temos 2 caminhos. Eu vou para o lado da assessoria para explicar para você os detalhes que a gente tem que fazer na assessoria. Dando exemplo aqui como assessoria para a montagem de um buffet infantil,
nós temos uma fase. Eu quero que você entenda aqui nessa parte do cronograma. Você repara que nós temos de um lado a franquia Castelo dos Sonhos e do outro lado a assessoria. Quando eu vou para a assessoria, para a montagem de um buffet infantil, que eu vou dar toda assistência, assessoria na montagem desse buffet infantil, aí a gente tem uma etapa que as pessoas passam muito despercebido e ela é muito, mas muito importante. É a hora que a gente faz o análise de marca. Exemplo, você às vezes pode ser dono de um buffet infantil ou você está pensando em montar um buffet infantil com a sua marca própria. A primeira coisa que a gente tem que analisar, vamos lá, o projeto arquitetônico pode já ir se estruturando, mas agora a gente tem que ver se vai ser um buffet infantil com a sua marca própria, então a gente faz uma análise da marca. Então nós vamos fazer uma pesquisa bem profunda para saber se essa marca pode ser sua ou se de repente você coloca essa marca no mercado e ela já tem dono essa marca. Aí eu vou te mostrar as consequências. Tudo isso que eu vou te falar é para você ter uma prevenção. Vamos imaginar que você montou o seu buffet infantil sem ter esse conhecimento que eu estou te dando agora com a sua marca própria. E aí o que acontece? Você vai lá, cria as redes sociais dela, cria Instagram, cria fanpage, começa a trabalhar no seu perfil de Facebook, enfim, começa a ter um site, trabalha as mídias digital, faz propaganda na sua cidade e durante 2 anos você passa a ter um nome conhecido na sua cidade. Só que de repente chega uma notificação para você falando que você dentro de X dias ou dentro de X horas você tem que tirar a sua marca de circulação porque ela já tem um dono, essa marca já tem um registro, já tem um domínio e você tem que tirar do ar. Então imagina o prejuízo que você vai ter. Se você montou o seu buffet infantil, imagina sua fachada, letreiro, que não fica barato. Imagina tudo aquilo que você fez nas suas mídias digitais. Então tudo isso você vai perder. Mas isso não é nada. A coisa que você mais vai perder é a coisa mais valiosa, foi o tempo. Você investiu na sua marca durante 2, 3, 4 anos e de repente você tem que tirar ela do ar em 24 horas e você tem que tirar ela do ar. Você pode ter certeza, se você recebe uma notificação e essa marca já é registrada e patenteada por uma outra pessoa no mesmo segmento seu, você tem que tirar. Então você perdeu tudo. Então aquele nome que você construiu, você vai ter que começar tudo do zero. Então quando a gente vai montar um buffet infantil com marca própria, é a primeira coisa que a gente deve analisar, para que o investidor não perca o tempo dele, de repente de trabalhar com a marca por vários anos e depois ter que tirar ela do ar. Então durante o projeto arquitetônico, a gente faz todo esse análise, a gente vai fazer todo o registro de marca, patente desse logotipo dele, das mídias digitais, do domínio que ele vai ter. Então tudo isso a gente vai analisar anteriormente, antes da execução do projeto arquitetônico. Eu quero dar um exemplo para você de uma assessoria que a gente fez no estado do Paraná, aonde a gente montou um buffet infantil incrível. O sobrenome da família é Búfalo e a gente criou um buffet infantil com a marca Búfalo, mas você vai entender todos os detalhes que eu quero te mostrar e você vai entender. Vamos lá. Nessa assessoria que nós fizemos para um investidor do Paraná, ele já tinha um buffet infantil há mais de 2 anos. Então nós fizemos uma reestruturação, fizemos a escolha do ponto junto com ele, fizemos o acompanhamento do projeto arquitetônico, de todos os detalhes, criamos uma nova fachada, criamos o logotipo dele, porque não tinha, nós desenvolvemos à mão para ter uma personalização mais precisa, fizemos a criação do mascote. Vou mostrar o mascote para vocês aqui, ó. Que lindo que ficou. Então a gente teve que remeter junto ao sobrenome dele, caracterizar o infantil para a gente estar criando esse buffet incrível. E também nós desenvolvemos toda a parte de folheteria, uniformes, material de apoio, personalização dos ambientes e personalização dos brinquedos. E tudo isso nós desenvolvemos aqui com a nossa equipe. Então veja bem a importância do registro da marca. Então tudo isso que nós fizemos, só fizemos depois que o registro da marca estava certo.
nós não investimos nenhum centavo antes de ter certeza que essa marca seria do investidor. Deu para entender? Quando você vai montar o seu buffet infantil com marca própria, nós temos essa fase para cumprir, nós temos que fazer toda uma análise para registrar a sua marca. De repente, durante o projeto arquitetônico, a gente analisou que essa marca já tem no mercado, a gente não pode ser dono dessa marca, então durante o projeto arquitetônico, você já vai criando um novo nome, a gente vai te ajudando, te dando algumas sugestões e analisando se isso está disponível, se essa marca tem a disponibilidade do mercado. Porque se você não faz o registro e começa a trabalhar e amanhã ou depois tem a notificação, tem todos aqueles problemas que eu acabei de te falar. Agora, quando o investidor ele quer adquirir uma de nossas franquias Castelo dos Sonhos Buffet, ele pula essa etapa. Então ele não tem que se preocupar com o registro de marca própria, nem com as mídias digitais, nem com os domínios, nada disso, porque isso tudo já está pronto. Então a gente pula essa fase e vai aonde a gente vai começar aqui, ó. Vou te mostrar o diagrama. Aqui nessa fase é a hora que a gente começa a fazer toda a personalização do nosso projeto 3D. Então todo o projeto arquitetônico ali já está definido, então a gente vai transformar isso no projeto 3D, vai começar a personalizar os ambientes. Agora nesse vídeo você repara que os nossos projetistas já estão criando toda a parte de fachada, recepção, cadeiras e mesas de convidados, brinquedos por faixa etária, colocando todos os espaços que nós temos dentro do nosso buffet infantil, decoração, posicionamento de logomarca e vários outros detalhes. Então tudo isso que eu estou mostrando nesse vídeo para você é para que você entenda a personalização. Ela vai começar da vida do nosso projeto arquitetônico e nós vamos começar a ter a visão clara e específica de como vai ficar o nosso buffet infantil. Como você viu na imagem 3D, como vai ficando lindo o projeto arquitetônico. Então a gente com o projeto arquitetônico na mão, a gente começa a otimizar todos os espaços. Então a gente vai colocar a quantidade certa para convidados, um espaço bem personalizado. Lembra no começo do vídeo que eu falei do pé direito? Dependendo do tamanho do prédio, eu faço uma estrutura de brinquedo um pouquinho diferente para caber mais convidados. Então tudo isso nós chamamos de otimização do espaço. Então a gente tem que fazer um espaço que seja aconchegante para os nossos clientes e também venha a ser admirável, venha a ser um espaço lindo, incrível, porque claro, aqui no Castelo dos Sonhos o nosso objetivo é realizar sonhos. Então quando a pessoa chega em um dos nossos espaços, em um dos nossos buffets infantil, tem que ter uma harmonia, ela tem que entrar ali dentro e sentir algo diferente. Então tudo isso é desenvolvido com muito carinho no projeto arquitetônico. Então deu para você entender todos os detalhes que a gente tem que analisar para montar um projeto arquitetônico incrível, para montar um buffet infantil incrível. Então isso é muito importante. Agora a gente vai para a definição de produtos e serviços. Mas Fernando, o que isso tem a ver no projeto arquitetônico? Você vai entender, porque daqui nós vamos tirar o valor de investimento que a gente vai ter no nosso buffet infantil. Ah, e detalhe, se você está assistindo esse vídeo aqui agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, mas se inscreva agora e deixe o comentário. Se você está gostando do vídeo, coloque o seu comentário, coloca alguma coisa, alguma informação que você gostaria de saber que eu vou te responder. Aqui no diagrama você repara que nós já passamos quase 50% de todas as fases. E agora nós vamos fazer a definição de produtos e serviços que a gente vai oferecer no nosso buffet infantil. Ela influencia diretamente no valor de investimento que a gente vai ter para montar o nosso buffet infantil. E eu vou te explicar por quê. Veja bem, se eu monto uma estrutura onde eu vou oferecer somente o serviço de locação, é um investimento e depois eu vou explicar. E se você monta uma estrutura, o seu buffet infantil, que ele vai oferecer a locação mais o buffet, então já são dois serviços que você vai estar oferecendo para o seu cliente. E se você também quiser oferecer um serviço completo, locação, buffet e decoração,
para mim é muito mais interessante, porque o mais caro de tudo é montar a estrutura que você já está montando no seu buffet infantil. Então agora vamos falar sobre valor de investimento no seu buffet infantil, mas para isso eu vou abrir o cronograma para você entender. Então você repara, quando a gente define um buffet infantil somente para locação, ele compõe todos esses itens que eu vou mostrar para você. É um total de 400 itens. Então a gente tem desde a estrutura do levantamento predial, o interior do salão, o setor administrativo, toda a parte de entretenimento, o som, boate, só que você repara que o setor de cozinha está zerado. Então nós temos aqui, somente para locação, um total de 400 itens. Então quando eu venho aqui, ó, um exemplo, vou pegar aqui, ó, mesa de escritório. Eu clico aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você entender legal. Eu clico aqui. Aqui a gente já tem um departamento de compra que faz a cotação. Então já está aqui o valor, pode comprar, pode parcelar e etc. Assim são todos os 400 itens. Eles já estão cotados no mercado. Então a gente consegue mensurar o valor que o investidor vai ter para ter somente um buffet para locação. Você reparou que no cronograma somente para locação, o que compõe esse buffet infantil somente para locação são 400 itens. Então repara que o valor de investimento é um pouco menor. Repara aqui no diagrama que agora a gente vai para locação mais buffet. Vou abrir o cronograma. Nesse cronograma, aonde nós vamos montar um buffet infantil, que temos a locação mais o buffet, você pode reparar que nós temos 1.700 itens. A mesma coisa, o setor de construção e levantamento predial, interior do salão, setor administrativo, como eu expliquei no outro, setor de entretenimento, som, boate, karaokê. Aí nós temos agora o setor de cozinha. Então por isso que aumenta tanto assim os itens. Você repara que nessa coluna nós temos todos os itens que compõem nesse buffet infantil. Então já é um buffet infantil que é para locação e para buffet. Agora eu vou dar um exemplo aqui para você, ó. Vou pegar aqui, ó, um bebedouro de água, galão de água, lixeira, fogão industrial. Eu pego aqui o fogão industrial, eu venho aqui a mesma coisa que eu acabei de explicar, eu venho aqui no link, clico no link e ele abre aonde está a nossa cotação melhor e com um preço melhor que dá para você dividir, enfim. Então você repara que já dá para o investidor ter uma noção de quanto vai ficar esse buffet infantil oferecendo esses dois serviços. Agora eu vou para o cronograma mais recheado, é o que eu mais gosto, é o que dá mais resultado para o investidor. É onde ele oferece o serviço de locação, o serviço de buffet e também o serviço de decoração. Vamos para o cronograma. Aqui nesse cronograma é o cronograma mais completo, é aonde nós temos 2.400 itens. Nós vamos oferecer o serviço de locação, mais o buffet e mais decoração. Então você começa a entender por que dependendo da estrutura o investimento é menor e o investimento dependendo da estrutura se torna maior. Eu vou dar o exemplo aqui para você, como eu já acabei de mostrar no exemplo anterior. Vou pegar aqui, ó, um item e detalhe, sempre que você vai fazer uma compra de um produto, você tem aqui o a fazer, porque de repente a gente já está dentro do cronograma de etapas, que eu vou explicar o cronograma de etapas logo na frente do vídeo. Nós temos o nosso trabalho a fazer, nós temos o pedido e finalizado. O que quer dizer isso? Então a partir do momento que vamos supor, eu vou comprar essa faca de jantar. Eu venho aqui e coloquei, ó, esse aqui é um pedido, eu já fiz o pedido, já está para chegar. A partir do momento que ele chega, ele vai ficar em verdinho. Então já o cronograma vai estar tudo em verdinho para quando chegar uma semana antes da inauguração, a gente já vai vir antes conferindo junto com o departamento de planejamento todos os itens que já chegou nessa unidade.
Então deu para você entender a questão de 2.400 itens. É que esse cronograma ele é completo. Nós entregamos um serviço de buffet, locação e decoração. Agora eu quero colocar um vídeo de um investidor para que você veja. Nossa, a gente está assim realizado, orgulhoso e muito feliz mesmo. Chegou tudo mastigadíssimo para mim, né? Onde eu pude ter ali na minha mão toda a relação de todos os itens que iríamos adquirir. Isso me passou, primeiro de tudo, muita segurança, porque eu sabia que aquilo lá estava realmente dentro do nosso orçamento, né, e que não iria fugir do orçamento, porque estava tudo ali mastigado, com preço, com link, né, o Rafael, tal item vamos comprar aqui, tal item vamos comprar ali. Segurança e garantia, principalmente aí na parte dos brinquedos, né, onde o Fernando Fernandes tem contato direto com os fabricantes, né, isso traz muita segurança para a gente, para não colocar simplesmente um brinquedo, mas colocar um brinquedo seguro. Então a assessoria do Fernando Fernandes do Castelo dos Sonhos trouxe para nós visão, economia e segurança. E eu particularmente me sinto muito orgulhoso e honrado por saber que eu estou segurando nas mãos da pessoa que entende que está levando eu para o caminho certo. Vocês viram quando o investidor fala que entregou para ele tudo mastigadinho, que ele teve segurança? Eu vou explicar para você entender o que ele quis dizer. Quando a gente entrega tudo isso bem mastigadinho, bem detalhado, com os links e dá muita segurança, é alguns pontos que a gente faz aqui no cronograma que eu vou te mostrar. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, por que a gente consegue economizar muito no projeto? Você vê que ele fala que estava tudo dentro do orçamento. Você viu que logo no comecinho dessa etapa eu falei que aonde a gente define no projeto arquitetônico o valor que nós vamos ter de investimento no nosso buffet infantil é por causa dessas informações. É onde você não vai comprar brinquedo de um fabricante que representa várias marcas. Você vai comprar o brinquedo de um fabricante, mas direto do fabricante. Aí você vai comprar outro brinquedo direto do outro fabricante. Ou seja, você não vai comprar de um que representa os outros. Você vai comprar tudo diretamente do fabricante. Só aí você economiza no mínimo 15%. Então por isso que ele falou que estava tudo dentro do orçamento que ele havia planejado, estava tudo dentro do orçamento que ele havia desejado. Deu para você entender a importância de ter tudo detalhado? Então esses 2.400 itens que você acabou de ver aqui, isso está tudo mastigado, isso já foi feita a cotação de tudo, por isso que o investidor fala que ele teve muita segurança e tudo estava dentro do valor que ele havia determinado, porque dentro do projeto arquitetônico, tá entendendo? Dentro do projeto, a gente não colocou nenhum tijolo ainda, a gente nem carpiu o terreno ainda para construir, tá tudo no projeto, já tudo claro, tudo específico, para que o investidor ele venha saber o caminho que ele vai traçar. E só que um detalhe, ele já começa a enxergar o buffet dele infantil pronto, porque ele consegue visualizar no nosso projeto 3D. Porque sempre a gente pergunta para o investidor quanto que ele tem disponível para investir na montagem do buffet infantil dele. É porque a gente analisa todos os detalhes com base no valor que ele tem para investir. Você lembra quando a gente faz lá atrás a análise de concorrência para a gente ver qual é a estrutura, se ali tem algum buffet infantil, qual é a estrutura que ele oferece, para que a gente venha criar um projeto superior ao dele. Enfim, a gente analisa todas as informações. Quando a gente fala do valor do investimento, você reparou que cada tipo de modalidade, se eu quero um buffet só para locação, são 400 itens. Se eu quero um buffet completo, que oferece decoração, buffet e locação, são 2.400 itens. Então você vê que dependendo o valor que o investidor tem, a gente tem que trabalhar com base no investimento e aquilo que a gente pode oferecer. Fernando, mas vamos supor que eu não tenho tanto investimento, porém eu quero ter o buffet. Você pode ter o buffet também, é só definir o cardápio, porque o cardápio também ele influencia diretamente no valor de investimento.
Como assim, Fernando? Vou dar um exemplo para você. Nós temos aqui um cardápio que é cachorro quente ao vivo e nós temos uma barraca gourmet. Se a gente não tem esse cardápio, a gente precisa da barraca? Não. Então nós temos o crepe suíço. Esse crepe, ele precisa de um aparelho que tem 2 discos. Então são algumas coisas que quando a gente define o cardápio, a gente também consegue definir o valor total de investimento. Eu não sei se está começando a ficar claro para você. Fernando, eu tenho um valor X, dá para montar o meu buffet infantil? Dá para montar. É só em algum lugar desse vídeo aqui, eu tenho o nosso telefone. Liga que a gente vai montar um projeto incrível para você. Mas vamos para a próxima etapa. Agora eu vou mostrar para você esse gráfico, dá uma olhadinha. Você repara que nesse gráfico nós temos 23% é a nossa lucratividade em locação do nosso espaço. Quando eu tenho a locação mais a decoração, já aumenta 17%. E quando eu também ofereço serviço de buffet, eu tenho ali mais uma margem de 58%. Fernando, eu somando tudo isso é o que eu vou ter de lucro? Claro que não. A somatória disso, tirando todas as suas despesas fixas e variável, você vai ter aproximadamente um lucro de 30 até 40, 42% de margem de lucro. Então isso é um processo que a gente trabalha, não vou falar nesse vídeo, é sobre precificação e otimização de custos. O que eu quero que você entenda é que quando você oferece todos os serviços, a sua lucratividade ela é muito grande. Aí você fala, Fernando, olhando no gráfico aqui, olha no gráfico de novo. Repara que a decoração ela dá 17,4%. Agora, para você entender, você viu os 17,4%? Na realidade, a margem de lucro da decoração ela é muito alta. Ela chega a dar até 400% de lucro. Quando você já tem toda a estrutura, que seja básica, a estrutura de decoração, então você tem uma margem muito alta. Por quê? Um saco de bexiga custa R$7 de balões. Então, para você fazer um arco desconstruído, isso aí você tem uma margem de lucro muito grande. O que você precisa ter é o conhecimento, a técnica. Nós te ensinamos tudo, tá? Não se preocupa não. Vamos para a próxima etapa. Agora nós vamos para a última etapa, onde eu vou explicar sobre o cronograma de etapas ali na obra civil, para você entender de prazo, tempo, enfim, todos os detalhes na hora de executar o projeto. Agora a gente já está com o projeto em mãos. A gente já sabe o que a gente vai fazer, mas eu quero recapitular um ponto. Deixa eu colocar o diagrama aqui na tela para você. Você repara aqui no diagrama que nós temos 3 pacotinhos aí. Então você viu que a primeira parte do diagrama, quando eu faço a definição dos produtos e serviços, aonde eu vou definir se eu vou trabalhar somente com locação, ou se eu vou ter locação mais buffet, ou se eu vou ter locação mais a decoração, você repara que a quantidade de itens ela aumenta. Quando essa quantidade de itens ela aumenta, o seu valor de investimento é maior. Então tudo isso é planejado antes. Então a gente já tem o projeto arquitetônico, já está claro e específico. A gente já definiu o valor de investimento, o investidor já optou o que ele quer, então ele já sabe o valor, já está pronto para ele o cronograma ali que você viu de investimento, os brinquedos que vai no buffet infantil dele, até porque os brinquedos que vai já estão no projeto arquitetônico. Ou seja, ele já tem a visão clara e específica de como vai ficar o projeto dele e qual é o valor do investimento que ele vai ter. Então está muito claro. Agora é a decisão. Agora nós vamos para a obra civil. É agora que o projeto sai do papel e nós vamos para a execução. Ok? Tá claro isso para você? Então agora nós vamos para o próximo passo. Agora nós vamos para o acompanhamento das etapas do cronograma e obra civil. Mas vamos para o cronograma para você entender o cronograma de etapas para executar a obra civil ali na construção. Vamos lá. Aí você repara que nós temos o cronograma de investimento, que são mais de 2.400 itens, que é essa aba aqui, ó. Eu clico nessa aba, você repara que aqui nós temos 2.400 itens, conforme eu já expliquei, e aqui nós temos todos os setores
para a montagem do nosso buffet infantil. E no meu lado direito todos os links de compra, onde você vai ter acesso direto aos fornecedores. Mas agora nós vamos falar sobre o cronograma de etapas. Para que você entenda, aqui são todas as etapas no princípio da construção. Eu vou colocar esse exemplo aqui, ó, vou colocar um exemplo para 4 meses. Então nós temos mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. Vamos imaginar que nós estamos fazendo a escolha do ponto, se determina no amarelo são as datas que precisa ser concluída. Então a gente já vem fazendo a definição e a escolha do ponto. Então nós temos aqui a data que precisa ser concluída e quando eu concluo eu venho aqui e pinto de verdinho. Então isso significa que essa etapa já foi concluída. Agora eu vou dar um exemplo aqui para você, ó, projeto para aprovação do bombeiro, tá? Então nós temos que concluir essa etapa no mês 3 e dentro da segunda semana do mês 3. Mas vamos supor, porque aqui nessas etapas nós já temos aqui, ó, o projeto do engenheiro local, que ele também, ou ele ou um outro profissional vai estar fazendo o projeto de aprovação do bombeiro. Nós já temos a planta baixa com o projeto arquitetônico. Então, com base nessas etapas que a gente já concluiu, então nós temos essa parte da aprovação do bombeiro. Então, se eu coloco que a aprovação do bombeiro ela tem que estar aqui no 3º mês, Fernando, como você já tem todas as etapas concluídas, ela pode ser concluída antes? Pode, de repente eu termino a aprovação do bombeiro aqui, ó, na 4ª semana do 2º mês. Então eu já ganhei tempo, então ela pode ser concluída antes, mas o nosso prazo final seria no 3º mês, na 2ª semana. E aqui no cronograma de etapas a gente faz o acompanhamento de toda a construção e estrutura do seu buffet infantil. Vamos supor que nessa etapa aqui a gente está falando de reforma, mas nós poderíamos estar aqui com um projeto de etapas para 12 meses, que seria uma construção, é um exemplo. Então aqui nós temos lá o orçamento de mão de obra, definir a empreiteira que vai fazer o serviço, o início da construção. Então tem todas as etapas para que a gente faça o acompanhamento. E um detalhe, nós temos aqui, ó, o interior do salão detalhado, se vai ter ar-condicionado. Então isso são etapas que vão ser concluídas dentro do nosso cronograma de etapas. Aí nós temos setor de mobília da cozinha, setor de móveis do salão, setor de entretenimento. Então essas etapas aqui, elas estão no setor aqui de investimento. Então é onde que a gente faz o acompanhamento aqui, ó. Desde o acompanhamento da obra civil, interior do salão, setor administrativo, setor de entretenimento. Aí nós temos o setor de cozinha. Então todos os setores para concluir o buffet infantil está aqui, ó. Então a cada setor, um exemplo, setor de higiene e manutenção. Então eu venho aqui no cronograma, setor de higiene e manutenção. Então tá aqui definindo o prazo que eu tenho que concluir. Você repara que eu tenho que concluir, um exemplo, nesse exemplo aqui, até o 5º mês, porque não é necessário essa etapa de higiene e manutenção estar na 1ª semana, porque a gente ainda está em construção, o salão cheio de poeira, reforma, enfim. Então aqui a gente faz todo o acompanhamento até a inauguração do seu buffet infantil. Então ficou tudo muito claro para você. A gente tem o projeto arquitetônico, já está tudo claro, sei o valor que eu vou investir no meu buffet infantil, entrei no cronograma, nas etapas, eu tenho prazo para que a obra aconteça, tudo bem definido, com prazos determinados. Então tudo isso para o investidor fica claro, ele sabe o caminho, ele sabe o tempo, ele sabe o valor de investimento, enfim, ele tem todo o controle aqui, ó, na palma da mão dele. Então isso fica muito transparente e o resultado final é fora do normal. Então o que eu quero dizer para você que nessa etapa que nós vamos começar agora na construção, nós fazemos o acompanhamento de todas as etapas, só que agora é pontual. Como nós temos todas as etapas que vai ser executada
com base no projeto, nós fazemos o acompanhamento de todos os detalhes e todas as etapas, desde iluminação, cabeamento, fio, toda a parte hidráulica, elétrica, todos os detalhes. Então é isso que tem que ficar pronto para você, é isso que tem que ficar claro para você, que essas informações que eu acabei de te passar é apenas o início do nosso negócio. Eu vou mostrar aqui para você, ó. Esse aqui é o manual aqui do Castelo dos Sonhos. É aqui que a gente dá todo o treinamento de assessoria e de franquia. Veja bem, eu quero mostrar um negócio muito importante para você. Fica tranquilo que a gente tem muita coisa para conversar. Deixa eu pegar aqui algumas informações aqui. Vou pegar essa parte aqui, depois eu te mostro o resto. De tudo isso que nós conversamos nesse vídeo, nós falamos dessa parte, ó. Nós falamos da avaliação do ponto, projeto arquitetônico e execução da obra civil. Então nós falamos somente de 3 etapas, falta algumas aqui e mais um pouquinho aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Pode ter certeza que a gente tem muito para conversar. E se você precisar da gente para montar o seu buffet infantil, nós estamos aqui. Em algum lugar tem o nosso contato e eu espero falar com você. Um forte abraço do Fernando Fernandes.